Porque no fundo eu estou perdendo tempo, ou seja, é como encher um copo que não tem o fundo. Eu tenho o trabalho de pôr a água, eu tenho o trabalho de rezar com a pessoa, o demónio manifesta-se, mas no mês a seguir vai estar igual. Ou pior. Sim, ou pior, porque não tem a conversão, não tem a disposição. Se não deixa Deus entrar e ficar nela, o demónio não vai sair. É simples, né? Quais são os sintomas? Eu vou falar depois de uma experiência pessoal que eu passei. O senhor falou de ouvir vozes, Sim. de objetos movimentando. Tudo isso parece muito coisa de filme, mas é mais real do que as pessoas possam imaginar. O Lene já falou de experiências também, de ver, né? Criança com uma força sobre-humana, que mais? Voz. Eu já participei de um exorcismo. Não é bem é um exorcismo, mas é que como eu sou cristão, evangélico, eles falam diferente, né? Certo. Mas foi uma possessão demoníaca de uma mulher que a gente ficou o final de semana inteiro tentando. Certo. E o demônio não saía. Eu passei, como faz muito tempo, talvez semanas muito ruins, assim. Sim. De não conseguir dormir, muito medo. Sim. De ver coisas ruins. Certo. De parecer... É uma opressão que eu não sei como explicar. Porque as pessoas falam, para, cara, isso daí é outra coisa, coisa da sua cabeça. É sugestão, não. É uma coisa que você sente, às vezes até parece que estão apertando o seu peito, você acorda assustado. É uma opressão tão pesada que eu passei nessas semanas. E era por incrível que pareça, hoje eu entendo, claro que tem a ver, mas era um momento que eu mais estava buscando a Deus, que eu mais estava orando e mais estava pesquisando sobre essa coisa de batalha espiritual. Sim. E aí foram umas semanas muito difíceis, que parecia que eu estava sofrendo ataque assim eu parecia uma criança, assim, de ter medo, de dormir, de apagar a luz. Como que se manifesta e por que essas coisas acontecem? Assim? Então, os distúrbios extraordinários... Primeiro, o demónio... E só para terminar, e também fui orando, não parei de orar, e de repente também cessou para sempre, assim. Sim. É muito estranho. Sim. O demónio tenta todo mundo, mas sobretudo quem busca a Deus. Ou seja, quem vive no pecado, não o demónio... Porque ele fica... gastar tempo, né? Esse já é meu, esse já está na estrada certa para ele, né? Está na estrada errada para nós, não é? Então, quem começa a buscar Deus ou assim, então experimenta sempre mais batalha espiritual. Mas a batalha normal é aquilo que nós chamamos a tentação, não é o distúrbio extraordinário, né? Os exorcistas normalmente distinguem entre a atividade ordinária do demónio, que é a tentação, levar-nos ao pecado, através da sugestão, e a chamada atividade extraordinária, que são estes distúrbios estranhos, né? Ouvir vozes, ver coisas, desmaiar, incorporar outras entidades, né? Isso é atividade extraordinária. Estes distúrbios extraordinários estão normalmente ligados aos pecados de idolatria, adivinhação e magia. Porquê? Porque estes pecados implicam pôr a nossa confiança, esperar ajuda de uma força espiritual que não é o Criador do céu e da terra. E isso é que abre a porta a um distúrbio extraordinário do demónio. Né? Por isso, todas as formas de adivinhação, a magia, implicam de alguma maneira um certo pacto com o demónio. Procurar uma cartomante, por exemplo. Isso. Já é. Isso. Horóscopo, reiki, hoje tem 1000 coisas. Opa, olha aí, Fabi, hein? Olha aí, Fabi. Olha o horóscopo aí, hein, Fabi? Hein? Opa! A boa notícia é que nunca é tarde para a gente se arrepender e recomeçar, não é? Deus não se cansa de nos estender a mão. Não é? E pronto, e tem gente que não recebeu tantas ajudas como eu na infância, né? Eu recebi numa família católica, me ajudou, tem gente que... Né? Eu venho de uma família católica e Deus também. ajuda todo mundo. Mas no meu caso, essas coisas que eu estava vendo, então, era uma opressão mesmo. Sim, de coisas malignas. Sim, pode ser uma coisa mais extraordinária. E por isso que eu digo, a oração de libertação nesses casos, quando as pessoas me vêm contar, padre, eu estou sentindo vozes, vendo vultos, ou coisas que treinas... aquela coisa estranha, tipo assim, se eu abrir o olho agora eu vou ver alguma coisa, e ficava pedindo para ir embora, pedia para Deus me ajudar e tal. Não, e coisas estranhas às vezes acontecem em casa, né? Tipo filme, né? Desliga a luz, liga a luz, sei o quê, não funciona, não é? O computador tranca, não tem explicação. Minha mulher estava contando de uma amiga dela que cadeira se movimentando, sabe? Arrastando no meio da noite, essas coisas. Isso, como que
Deus permite isso, ou como uma coisa espiritual, uma coisa tem acesso a esse mundo e muda coisas materiais. Deus permite por causa da liberdade que deu ao homem e aos anjos. De livre-arbítrio ao homem. E aos anjos também. Os anjos também têm livre-arbítrio, né? E têm algumas capacidades naturais. E quando o homem pede expressamente, né, a essas forças que entrem neste mundo, isso abre as portas, digamos assim. Então eles conseguem atuar mais do que para além das simples tentações, né? E fazer estes distúrbios extraordinários. Para estes distúrbios extraordinários os remédios é que são os exorcismos, as bênçãos, né? Tudo isso agora, que eu padre, falei. o senhor fala horóscopo e tudo, né? Mas, por exemplo, ler um livro por inocência Sim. pode contaminar? Uma música por inocência pode contaminar? Sei lá, alguém... tipo de música? Não, eu tô perguntando, né? Sim, tô perguntando. Vamos supor, você vai num lugar, recebe uma oração, sei lá, de alguém que é ligado à magia ou à adivinhação e tal. Foi por inocência. Sim. Por inocência pode contaminar? Por exemplo, eu tô lendo um livro ali, eu tô buscando, por exemplo, no caso aqui, o Vilela citou, eu tava buscando alguma coisa no combate espiritual, lendo e tal, não sei o quê. Certo. Tá. Então, é preciso ser prudente, né? Obviamente que... para eu pecar, para eu dar a abertura ao demónio, eu tenho que fazer esta escolha. Sim. Então essa é que é a alma do pecado, né? O negócio da música, você está falando, por exemplo, MC Pipoquinha já... o demônio já... Quando o MC Pipoquinha já baixou o demônio na hora, velho. Já começa a rebolar e tal. Então, mas com a música às vezes é delicado porque tem muita banda que faz um conteúdo na letra que tem algumas invocações ao demónio, que tem já na letra, né? Eu digo isto que eu também, quando era novo, eu tocava bateria, tinha uma banda, tocávamos as coisas mais pesadas. Sim. E quando Jesus começou a abrir para mim os olhos, eu comecei a perceber com um montão de discos CD que eu tinha, que nem podia dar para ninguém, porque eu fui ler as letras, eita, não tem cura, né? É coisa pesada, né? E a gente estar repetindo aquelas palavras, no fundo estamos repetindo invocações um pouco inconscientemente, mas é imprudente, né? Pronto, mas o pecado de adivinhação e de magia implica uma escolha, como eu dizia, de querer ser iluminado por uma fonte de conhecimento espiritual que não é o Deus criador do céu e da terra, né? Quando eu quero isso, eu estou abrindo o coração, mesmo que quem me está fazendo as cartas seja um charlatão. Eu peco, ele também peca, porque está tentando enganar alguém, e ele se calhar não tem nenhum poder de nada, é só um charlatão, mas a minha escolha foi uma espécie de adultério contra Deus, né? Deus. Tirar Deus do lugar dele. Exato, Deus, a sua palavra não me ilumina, quem me ilumina são as cartas, que são os búzios. Isso é que me ilumina, isso é que me mostra qual é o caminho. Isso é interessante, a pessoa não precisa nem ter poder, não precisa nem ser um bruxo. Não. Só o fato de eu me abrir a isso e renegar o poder de Deus já é uma brecha, né? E já é um pecado. Eu, no fundo, estou dizendo, Deus, a sua palavra não me resolve os problemas, não me ilumina a minha vida. E diretamente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O primeiro mandamento não terás outros deuses. Não terás outros deuses. Não terás outros deuses. O Antigo Testamento é sempre isto. Não terás outros deuses. Não. Os outros deuses são falsos deuses. Pronto. E com a magia a gente faz a mesma coisa. Bezerro de ouro, né? Não com uma fonte de conhecimento, mas com uma fonte de cura ou de poder. Né? A gente procura uma graça, não do Deus criador do céu e da terra, mas de uma força espiritual. Né? E às vezes até uma coisa boa, né? Arrumar um marido, arrumar emprego. Né? Não adianta a intenção ser boa. O problema é recorrer a essas coisas. Exato. Eu não posso fazer o mal por uma boa intenção. Né? Fazer o mal é fazer o mal. Né? E o lance de comida consagrada, sim, comida também tem esse perigo, né? Então, tem muitas maneiras de fazer o malefício, ou seja, fazer mal a alguém com a ajuda do demónio. Uma das mais normais, mais correntes é... Convencionais? As normais, padre? Normais? Uma das mais frequentes é com comida ou bebida, que normalmente as pessoas dão de presente, colega de trabalho, familiar. E nos exorcismos as pessoas reagem muito ao aparelho digestivo. Começa arrotando compulsivamente. Enquanto o padre reza, ela arrota, vomita. Eu tenho um cesto com um saco de plástico sempre pronto do lado, porque as pessoas vomitam, às vezes sai uma espécie de uma espuma branca, às vezes saem mesmo coisas estranhas, que a gente nem sabe bem o que é. Uma gosma preta, sim, umas massas estranhas, pode sair muita coisa, mas normalmente não sai nada, só arrota, ou sai uma espécie de um cuspo, não é?
e às vezes, digamos, por o número 2, né? Por baixo, sai coisa também? estranha. E as pessoas incham, às vezes muito. Parece que fica grávida. Sim, na hora da oração. Tudo isso pode acontecer. E normalmente são pessoas que foi feito um malefício com comida ou com bebida, né? Usada em rituais para fazer mal. Mas a gente